Começa agora o programa Tempos de Refrigério, com o apóstolo Alberto Pires. Quero compartilhar com vocês sobre o propósito e o processo de Deus ao criar a humanidade. Você sabe que o livro de Gênesis é o livro dos primórdios, é o livro dos começos. E justamente em virtude de ser o livro dos primórdios, do começo, nós podemos, já no primeiro capítulo do livro de Gênesis, identificar quando Deus estabelece ali propósitos e processos. Você vai identificar que os propósitos se referem justamente às intenções de Deus, quais são as intenções do Criador ao fazer, ao criar alguma coisa. E quando falamos do processo, nós estamos falando de como essa intenção vai ser realizada, como essa intenção vai ser de fato executada. Então, através das obras da criação, dos atos de Deus na criação, já no primeiro capítulo, então podemos identificar a mente de Deus, a sua intenção, o seu propósito e também a maneira como ele começa a trabalhar, suas ações, aí nesse caso, o processo. Então, nos primeiros 5 dias da criação, revelam a criação dos céus, a criação da terra, o mar, os pássaros, os peixes, os animais terrestres, as aves celestiais, enfim. Porém, este foi o seu trabalho preparatório, digamos assim, o prelúdio para aquela que seria a obra-prima do Senhor. Como nós lemos na quarta-feira no livro de Salmos, quando Davi começa a refletir sobre toda a grandiosidade da criação de Deus, as estrelas, os planetas, a terra, os animais, enfim, o que é o homem, esse ser tão minúsculo, tão pequeno, tão frágil, que o Senhor o considere tanto. E ali Davi declara no Salmo de número 8, no entanto, tu deste em suas mãos o domínio de toda a sua criação. Então nós já falamos na quarta-feira, na introdução dessa nova série, sobre a primazia do ser humano na criação e como Deus entrega ao homem o domínio sobre sua criação. É por essa razão exatamente que o homem é capaz de, viajar ao espaço, sondar planetas, criar estruturas e máquinas que são capazes de entrar nas profundezas do oceano, enfim, a sabedoria, a capacidade que Deus deu ao homem para justamente ter esse domínio sobre a face da terra, sobre toda a criação de Deus. Então, nesses primeiros 5 dias, nós vamos observando ali essa obra introdutória, essa obra preparatória para aquilo que seria a obra especial de Deus, que é justamente a criação do homem e da mulher. Então, no 5º dia, à noite, Deus faz uma pausa e ali ele dá um prelúdio daquela que seria a obra-prima da sua criação. Quando no versículo de número 26, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E mais uma vez você vê aqui o texto falando sobre o domínio. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam a terra. Então aqui quando o Senhor revela a intenção de fazer o homem, também revela aqui o propósito ao criar o homem. Então essa é a grande introdução de Deus para a criação do primeiro homem. E é muito importante que uma atenção especial é dada aí, no 6º dia, no dia em que Deus começa de fato a criar o homem e criar a mulher. Então você vai perceber que nesse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós podemos observar aí 3 declarações que nós devemos anotar. A primeira é a intenção de Deus em criar um homem, um ser humano. Então, um ser chamado homem. Agora, a segunda coisa que podemos destacar aí é que o homem seja um reflexo de Deus, para que o homem seja um reflexo de Deus. Porque Deus diz, façamos o homem
a nossa imagem e a nossa semelhança. E a terceira afirmação aqui, nessa declaração, é que tenha ele domínio sobre a terra. Então, essas três intenções declaradas aqui nesse versículo. Primeiro, fazer um ser chamado homem. Segundo, que ele seja um reflexo, né? Seja uma imagem do Senhor Deus. E é interessante porque esse é um dos poucos versículos da palavra de Deus que nós encontramos Deus se referindo a si mesmo no plural, né? E a gente sabe que se trata aí do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, disse Deus, façamos o homem, há um só Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o homem seria feito à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente percebe que o propósito seria justamente que o homem tivesse domínio sobre toda a criação, sobre todas as obras das mãos de Deus. Então, a criação do homem era a intenção de Deus. Ele fala, vamos fazer o homem, né? Isso significa que o homem não criou sozinho, ele não criou a si mesmo. Então, o homem não pode determinar o seu próprio propósito, uma vez que não foi o próprio homem que se criou, né? Mas aquele que cria é que tem, né, o direito e que tem o domínio do propósito, é ele que sabe qual é a verdadeira intenção da sua criação. Então, é o Criador que determina o propósito da sua criação. Amém? Então, observe que nessa passagem, né, é um dos poucos exemplos aí que a gente tem, né, Deus se referindo no plural, né, Pai, Filho e Espírito Santo, como já disse, justamente para que o ser humano pudesse refletir as características da divindade, tanto da pessoa do Pai, como da pessoa do Filho, assim como também da pessoa do Espírito Santo de Deus. E quando a gente fala ser imagem e semelhança de Deus, é bom nós destacarmos aqui, né, e eu gosto de usar esse exemplo, quando a gente reflete a nossa imagem no espelho, por exemplo, você está diante de um espelho, você sabe que a imagem que está sendo refletida no espelho não é você, ok? Mas é um reflexo, né, de quem você é, e você pode identificar aí as características externas, né, as características visíveis, né? Se você levantar os braços, levantar as mãos, então a imagem vai refletir isso no espelho. Porém, o espelho não é você, né? Ali o que está refletido é a imagem. Então é muito bom nós entendermos isso, que Deus, quando criou o ser humano, ele cria o homem, né, a sua imagem, a sua semelhança, ou seja, um reflexo de Deus, amém? Um reflexo, né? Mas não que significa que sejamos Deus, mas nós somos criados de acordo com o coração de Deus, com a vontade de Deus, né? No processo que Deus nos fez, para refletirmos as suas características. Agora, é claro, nós não estamos falando aí das características físicas, né? Por isso que não existe, né? Não podemos tentar definir a imagem de Deus, né, na pigmentação do ser humano, né, na sua raça, nenhum dos seus atributos físicos, das suas características biológicas, na verdade, né, refletem Deus, mas está falando justamente da essência espiritual, porque Deus é espírito. Então, o caráter de Deus, né, as coisas que não são tangíveis, que não podem ser vistas, né, no físico, né, não podem ser vistas no aspecto biológico, mas é vista justamente aonde? Na personalidade, no caráter, na verdadeira identidade. Então, como reflexo de Deus, feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança, nós estamos aqui para refletir as características, né, os atributos do caráter divino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja bem, outra coisa que é muito importante nós destacarmos aí é o processo que Deus utiliza ao criar o homem. Nós conhecemos ali pela palavra de Deus, Deus fala, né, no capítulo 1 ali sobre a sua intenção de criar o homem e qual o propósito, porém no capítulo 2 é onde nós vamos ter os detalhes, é onde nós vamos ter o processo de Deus ali, né, na formação do homem. E nós sabemos que primeiro o homem foi composto, feito, né, de pó da terra. Então você vê aí que há um elemento terreno, né, na formação do homem. Agora também é importante nós destacarmos aqui que foi feito homem e mulher à imagem e semelhança de Deus.
Assim como nenhuma raça específica, né, pode definir a característica de Deus, assim também não é a imagem de Deus não é masculina, né? E não é uma questão de sexo masculino ou feminino, porque a Bíblia está dizendo que Deus formou o homem à sua imagem, né? Homem e mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então é necessário aí o homem e a mulher para que o caráter de Deus, né, as características de Deus sejam refletidas. Nós ainda falávamos sobre isso na quarta-feira, no nosso encontro de grupo de vida, né, no nosso discipulado familiar, quando a profeta nos direcionou ao estudo do princípio do caráter, né? Nessa semana falamos sobre o princípio do caráter e a profeta nos explicou bem como isso se reflete nas nossas vidas. Amém? Então é importante nós fazermos uma pausa aqui nesse processo da criação, porque você vai ver esses dois elementos na formação do homem. O elemento físico, tangível, amém? Visível, né? O pó da terra. Mas depois de ter feito, né, esse molde com base do pó da terra, a Bíblia diz que Deus soprou no homem o seu fôlego, né, o seu espírito. Então Deus deu aí o elemento divino para a formação do homem. Então o homem, o ser humano, ele na sua formação é feito, né, com a junção desses dois elementos. Um elemento terreno e o outro elemento celestial. Né? Um elemento de aspecto humano, porém o outro elemento de aspecto totalmente divino. Então a junção desses dois elementos traz à existência o homem, e o homem, então, o ser humano, é formado, né, daquilo que é tangível, visível, que traz esse aspecto terreno, mas também com a sua composição espiritual, que traz justamente aquilo que é espiritual, aquilo que é celestial, aquilo que é divino. E isso nos dá uma boa indicação da forma como o homem poderia, de fato, exercer domínio sobre todas as obras das mãos de Deus no que concerne à sua criação. Por que o homem teria domínio sobre a terra? Porque, na verdade, foi o único ser criado por Deus com essa dupla composição. Isso não foi dado aos animais, a nenhum tipo de animal, por mais maravilhoso que sejam os animais, por mais extraordinários que sejam animais, mas nenhuma outra espécie sobre toda a criação de Deus, amém, recebeu, né, a composição desses dois elementos, a junção, a união desses dois elementos. E é justamente na junção, na união desses dois elementos, que o homem poderia, então, exercer domínio. Por quê? Porque o homem não é apenas material, não é apenas terreno, mas o homem também é composto de um elemento divino, de um elemento celestial, de um elemento espiritual. Então nós podemos dizer dessa forma, que o ser humano é o único ser que tem o poder, tanto terreno, né, no aspecto físico, como também tem o poder no mundo espiritual. Amém? Então, é desta forma, justamente, nenhum animal tem esse poder, nenhuma outra criatura tem este poder, mas ao homem é dado o poder, tanto no reino natural, como também no reino espiritual. Tanto na dimensão física, como também na dimensão espiritual. Isso significa que o visível e o invisível, o terreno e o celestial, estão aí compostos na formação do homem. E é desta forma, justamente, por esta composição, que o homem poderia exercer domínio sobre a obra das mãos do Criador. Tenha ele, disse o Senhor, tenha ele domínio sobre todas as coisas que foram criadas, como também já afirmamos lá na quarta-feira, no Salmo de número capítulo 8. Então, quando Deus fala, né, ao homem e tem a ele domínio, revelando aí a sua intenção, no processo nós vamos ter aí a indicação. E isso é uma chave, é uma chave. Por quê? Porque é necessário justamente fazer uso, né, desse elemento espiritual que o homem tem, para que ele possa de fato exercer domínio. Ou seja, em outras palavras, nós não podemos depender apenas das nossas habilidades físicas, humanas, naturais, se nós queremos de fato viver o propósito de Deus para nossas vidas. Se nós queremos entrar de fato nessa dimensão, né, de cumprimento do mandato de Deus para nossas vidas, no sentido de termos domínio, nós vamos precisar sujeitar a nossa composição humana,
né, nosso elemento, a nossa natureza humana a esse aspecto espiritual, a essa natureza espiritual. Por isso, quando o homem pecou, a Bíblia diz que o homem morreu. O Senhor disse, olha, no dia que você comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. A gente sabe que ele não morreu imediatamente fisicamente, mas o que aconteceu? Ele foi separado desta dinâmica espiritual. O homem passa a viver potencialmente, né, na habilidade da sua natureza humana e perde esse aspecto, né, da natureza espiritual, dessa formação espiritual, divina, celestial que foi formado o homem. Agora, quando Jesus vem, né, e ele vem justamente para buscar e salvar o que se havia perdido, ele vem justamente para trazer a nós o que a Bíblia chama de novo nascimento, para que de fato nós possamos voltar à nossa essência. Amém? Para que nós possamos voltar à nossa origem. Em outras palavras, por isso que a Bíblia diz que aquele que agora está em Cristo é uma nova criatura. Amém? Ou seja, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou como diz Paulo, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos destituídos dessa dinâmica da vida espiritual. Então atuávamos totalmente, né, no potencial das nossas habilidades humanas. E abrimos mão, né, das nossas habilidades espirituais, pois agora em Cristo, né, nós temos acesso a essa dimensão espiritual. Por isso que nós devemos sujeitar, né, a nossa natureza humana à nossa essência espiritual. Por isso que a palavra de Deus diz que é no Espírito que nós vamos agradar ao Senhor. Aqueles que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Isso significa que eu não posso depender tão somente das minhas habilidades humanas, das minhas habilidades físicas, mas eu preciso me revestir desse empoderamento espiritual para que de fato eu possa viver o propósito de Deus em toda a sua plenitude na minha vida. Amém? Então essa composição natural com o espiritual é que daria ao homem condições plenas dele exercer domínio sobre toda a criação de Deus, porque nenhuma criatura recebeu essa dupla composição. Então hoje, nós que estamos em Cristo temos, amém, essa vida espiritual novamente ativada, né? Nós somos vivificados em Cristo Jesus. Amém? E por isso agora temos acesso a essa dimensão espiritual e podemos então, pela primeira vez, né, novamente na história da humanidade, depois da queda do homem, o homem passa de fato a ter agora, em Cristo Jesus, né, acesso, autoridade, poder, tanto físico, natural, como também no mundo espiritual. É por isso que a palavra de Deus lá em Salmos capítulo 8 fala que quando Deus fez o homem, ele fez um pouco menor do que ele mesmo, né? Ainda que algumas versões utilizem a palavra anjos aí para se referir que o homem foi feito menor do que os anjos, mas a palavra no hebraico é Elohim, como nós falamos na quarta-feira. Então fizeste um pouco menor do que Deus. Amém? Isso quer dizer que o homem está posicionado, né, de uma forma superior aos anjos. E por que essa superioridade? Porque nenhum anjo tem um corpo físico, ok? Então ele não tem essa capacidade, né, de agir e atuar, ou ele não tem autoridade. Nenhum anjo, por mais poderoso que seja, ele não tem a autoridade sobre as coisas materiais, físicas, porque foi dada ao homem. Porém, o homem, por ser também um ser espiritual, de formação espiritual, principalmente na sua essência, ele tem domínio, ele tem autoridade no que concerne as coisas espirituais, ao aspecto espiritual. Por isso nós estamos colocados em Cristo, acima de todo principado, acima de toda potestade. Quer dizer, nem mesmo os seres espirituais têm essa autoridade que foi dada ao homem e que agora está restaurada por meio de Cristo Jesus. Por isso que é em Cristo que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. É em Cristo que nós reconhecemos o nosso verdadeiro potencial. É em Cristo que nós aprendemos agora a viver não mais simplesmente sujeitos às nossas habilidades naturais, mas que podemos agora também usar as características divinas na nossa vida. Podemos usar o poder de Deus, as características de Deus, porque fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. E agora, né, revestidos do poder do Espírito Santo, temos acesso
a essa vida poderosa, a essa vida plena. Por isso, o homem pode agora perfeitamente cumprir o propósito, né? O homem pode perfeitamente cumprir agora, né, o mandato de domínio que Deus deu ao homem já na sua formação, na sua criação, e tenha ele domínio sobre todas as criaturas. Agora, mais uma vez eu resgato o entendimento de que o domínio aí não concerne a dominarmos outro ser humano. Amém? Não é homem dominando a homem. Isso é abusar do propósito. Nós não fomos feitos para ter domínio uns sobre os outros. Nós somos feitos para ter domínio sobre os aspectos terrenos, humanos. Amém? Sobre a criação de Deus, para que nós possamos, através disso, servir aos propósitos benéficos de Deus para esta criação. Então, é muito importante nós estabelecermos esse fundamento quando vamos entrar, né, nessa descoberta do propósito de Deus para nossas vidas. Então, por isso que eu estou aqui resgatando o capítulo 1 de Gênesis, porque é a origem, é o começo. E aí é onde se revela, né, tanto a intenção, ou seja, o propósito de Deus, como também a execução para que esse propósito, essa intenção seja estabelecida. E aí essa execução revela todo um processo, né, e já começa na maneira como Deus forma o homem, dessa dupla composição. Amém? Então esta é a palavra, esse é o ensino que eu quero trazer a vocês nesta manhã de quarta-feira, em nome de Jesus. E que você possa não depender apenas das suas habilidades naturais, das suas habilidades físicas. Amém? Glória a Deus, porque nós temos, né, esse aspecto que é tangível, que é visível, a nossa humanidade, mas sobretudo há nas nossas vidas um aspecto divino para nós refletirmos a imagem de Deus, para nós darmos, né, a conhecer o caráter espiritual de Deus através, né, da nossa expressão física. Então, por isso que Jesus veio. Ele veio para revelar o Pai. Amém? Foi exatamente isso. Eu vim para que vocês, né, ninguém tinha visto a Deus, mas o Filho, aquele que estava, né, no seio do Pai, o revelou. Por isso que quando Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, lembra disso? Jesus falou, Senhor Filipe, olha, vocês já estão há tanto tempo comigo e ainda não entenderam? Quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque Jesus se fez carne, tomou a forma de homem para trazer, de fato, a revelação da imagem de Deus ao homem. E agora ele se torna o nosso modelo. Amém? Por isso que ele ressuscitou. Aleluia. E agora nós temos novamente no corpo de Cristo, né, esses dois elementos, o elemento humano, né, unido perfeitamente ao elemento divino, né, o natural revestido do sobrenatural, o visível revestido do invisível, o terreno, amém, composto perfeitamente com o celestial. E agora no corpo de Cristo, pela primeira vez, após a sua ressurreição, nós temos um corpo humano, físico, mas também incorruptível, glorificado e eterno. Aleluias, porque essa é a intenção original de Deus. Amém? Então, recebam essa palavra nessa manhã e vivam, né, todo esse potencial espiritual que Deus tem colocado na sua vida em nome de Jesus. Que você ative, né, aprenda a depender do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai te guiar, o Espírito Santo vai te conduzir, né, a essa nova realidade espiritual que está sobre sua vida, para que você não dependa simplesmente dos aspectos naturais e humanos, amém? Das habilidades e competências humanas, mas que você também possa usar o poder divino, né, as características divinas que estão na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui quem está aqui com a gente, deixa eu pegar alguns comentários, amém? Vocês estão... Glória a Deus, muito bom. Olha aí, quantas pessoas participando aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Ariane, bom dia. Deus te abençoe. Glória a Deus, o pessoal aqui tudo colocando amém, amém. O irmão Valdir colocando aqui, entendo que esse domínio também inclui cuidado
sobre toda a criação. Exatamente, né? A questão do meio ambiente, a questão, sabe, de nós sermos cuidadosos, né? A responsabilidade que nós temos de administrarmos a criação, de cuidarmos da criação, de fazermos o uso correto, sem abusar dos recursos naturais que Deus tem colocado à nossa disposição. Amém? A Clara está colocando aí, Deus abençoe. Clara, muito bom ter você aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Amém. Glória a Deus. Antônio, Elma, Márcia. Amém. Aqui a Laudilene, Deus te abençoe. De volta com os irmãos. Esse estava sem ser. Amém. Que bom que está aqui você de volta. Amém. Olha aqui a Rose colocou: somos um poema de Deus para o propósito eterno. Amém. O pastor Adriano colocou: de toda a criação de Deus, somente o homem pode tomar decisões debaixo do governo de Deus. Amém. Gente, muito obrigado pelos comentários, pela participação de vocês. Peço para você compartilhe, amém, com os teus contatos, com os teus amigos na página do teu Facebook, para que mais pessoas possam ser alcançadas por meio da palavra de Deus. Assim fazendo, nós estamos estendendo o reino, nós estamos estendendo a palavra do Senhor. E eu oro nesta manhã, em nome de Jesus, para que esse poder espiritual que há na sua vida seja plenamente ativado. Que você esteja mais pendente, mais dependente, né, dos recursos espirituais do que os recursos humanos que Deus tem colocado na sua vida. Que esses recursos humanos, na verdade, estejam habilitados por meio dos recursos espirituais, das características divinas que foram colocadas na tua vida, em nome de Jesus. Que se ative dons espirituais, que se ative sabedoria espiritual, que se ative conhecimento espiritual, para que você possa se sobressair nesse tempo, para que você possa cumprir o mandato de domínio que Deus tem para a sua vida, viver a plenitude do propósito e revelar a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Hoje à noite nós temos o nosso culto, noite profética, a partir das 20 horas, temos o culto presencial, mas também com transmissão online. Você que não pode vir, nos acompanhe desde a sua casa, para juntos adorarmos a Deus, termos esse tempo de comunhão uns com os outros e sermos edificados por meio da palavra e do Espírito. Amém? Desejo a todos vocês um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Segunda-feira estou de volta com vocês, aqui às 10 da manhã, no nosso programa Tempos de Refrigério. Lembrando que final de semana, né, hoje temos na noite profética, sábado encontro de jovens, domingo a celebração da família. Aqueles que não podem vir, participem desde as suas casas, dos seus lares. Vamos estar juntos adorando e exaltando o nome do Senhor, tá bom? Fique com Deus, Deus os abençoe, prossigam para o alvo.